Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos. Nós te louvamos e bendizemos. Tu és bom. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, entregues a nós mesmos, escravos de Satanás, reféns desse mundo. Mas aprove ao Senhor nos chamar por meio do Santo Evangelho. E nós estamos aqui, Senhor, para celebrar a Ti. E desejamos imensamente que nesse momento que vamos meditar na Tua Palavra, o Teu Santo Espírito a aplique em nosso coração. Que Ele seja o professor, que Ele remova as barreiras, que Ele retire os impedimentos e que Ele prepare o nosso coração para recebermos essa semente santa e nós frutifiquemos para a glória do Senhor, para o nosso próprio bem, porque desejamos, Senhor, sermos a semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós oramos no nome dEle. Amém. Irmãos, eu quero aproveitar hoje a ocasião em que a nossa cultura celebra o Dia das Mães para trazer uma palavra a respeito de família. Especificamente, eu quero conversar com vocês nesta manhã a respeito do sacerdócio dos pais. Então, eu considero que esse assunto é um assunto da mais absoluta urgência. A Sagrada Escritura mostra que pai e mãe foram colocados na vida de seus filhos para servir como um elo entre eles e o Senhor. Mas antes de mostrar isso, eu queria lembrar os irmãos que o sacerdote era uma figura importantíssima no Antigo Testamento. Nós poderíamos dizer que o sacerdote era a figura de estabilidade do povo. Quando o povo de Israel estava caminhando bem, não havia aquela necessidade premente de um profeta, porque o sacerdote ele já trazia aquela estabilidade espiritual que o povo precisava para caminhar. Quando o povo se desandava, quando os sacerdotes não faziam mais o seu trabalho, quando os reis se tornavam corruptos, quando o povo começava a mergulhar na idolatria, aí Deus levantava o profeta. O profeta era aquela figura da urgência. O profeta é como se fosse aquele chamado final de Deus ao arrependimento antes que a justiça de Deus chegasse sobre o povo. Mas em dias em que as coisas estavam normais, a figura mais importante era a figura do sacerdote. Os irmãos sabem que eles eram consagrados, eles eram exclusivos, eles não realizavam outros trabalhos. Os irmãos também sabem que a tarefa primordial deles era a de representar as pessoas diante de Deus. Eles deveriam levar as ofertas das pessoas, levar os holocaustos das pessoas. Eles também tinham a tarefa, junto com a tarefa de representação, o ato da intercessão. Eles estavam constantemente clamando a Deus em favor do povo. Eles também tinham regularmente uma posição fundamental na área de ensino. Eram eles que ensinavam a palavra de Deus, eram eles que conduziam os cultos, eram eles que iam ensinando as pessoas a amar a Deus, a cultuar a Deus corretamente, a obedecer ao Senhor no seu dia a dia. E a tarefa primordial de um sacerdote na área do ensino, se você não sabia disso, você precisa saber agora, era recordar constantemente o povo do grande ato salvador de Deus no Antigo Testamento. Qual foi o grande ato salvador de Deus no Antigo Testamento? A libertação do Egito, o êxodo, a saída, a redenção. E esse ato, ele é o mais importante do Antigo Testamento, porque ele é uma sombra, ele aponta para o sumo ato de redenção realizado na história humana. A nossa salvação por meio da obra do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Então o sacerdote ele tinha uma função fundamental no Antigo Testamento. No entanto, meus irmãos, com a chegada do Senhor Jesus Cristo, há uma modificação no sacerdócio. Nós podemos dizer que há uma continuidade e uma descontinuidade no sacerdócio. Há uma continuidade porque sacerdotes continuam existindo na era da igreja.
Quem são os sacerdotes da igreja? O povo de Deus, a igreja. 1 Pedro 2,9, vós sois nação santa, sacerdócio real. Nós somos chamados assim. Então, cada crente em Jesus Cristo, ele é um sacerdote. Então, há uma continuidade, mas ao mesmo tempo uma modificação. Há uma modificação porque não existe mais o sacerdócio levita, aquele sacerdócio da família de Arão. Os levitas eram uma tribo que estavam dedicados exclusivamente ao ofício sacerdotal, desde a direção dos cultos, a pregação da palavra, a execução dos sacrifícios, até a limpeza do ambiente, o carregar, fazer manutenção nos utensílios, tudo isso era parte do ofício desses homens, dos levitas. Então, com a chegada de Jesus Cristo, há uma descontinuidade desse ofício. Nós não temos mais ele. É por isso que na igreja nós não temos levitas. Nós não tem igreja, uma igreja bíblica não tem um ministério chamado levita. Se fosse para usar essa palavra, cada crente teria que ser chamado de levita, porque cada crente é um sacerdote. Mas mesmo assim seria um problema, porque nenhum de vocês aqui, até onde eu sei, é da tribo de Levi. Se quiser fazer um exame de DNA aí, quem sabe você encontra aí uma raiz judaica, né? Tem uns exames de DNA que detectam esse tipo de coisa, mas você não vai ter um ofício na igreja levítico, porque esse caducou com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então, há uma relação de continuidade, o sacerdócio continua no sentido de que cada crente é um sacerdote, mas há uma descontinuidade porque nós não temos mais sacerdote nos termos levíticos. E eu quero, irmãos, justamente pensando nessa ideia da continuidade desse aspecto do sacerdócio, mostrar que boa parte desse serviço, ele pode ser visto na relação dos pais com seus filhos. Então a pergunta que eu quero tratar hoje é: como é que você, pai e mãe, podem se tornar sacerdotes para os seus filhos? E para vocês que ainda não casaram, para vocês que ainda não têm filhos, eu espero que essa mensagem provoque vocês, a partir de hoje, a pensar nessas coisas, a imaginar o que Deus requer de vocês, a vocês já entrarem, quem sabe, na formação de uma família, com essa santa expectativa, com essa determinação na sua alma de se tornar um sacerdote para os seus filhos. Então, como é que pai e mãe podem agir como sacerdotes na vida de seus filhos? Em primeiro lugar, pai e mãe podem agir como sacerdotes na vida de seus filhos, colocando-se de joelhos entre Deus e os seus filhos. Então essa é a primeira forma. O sacerdote, ele se colocava entre Deus e o povo. O sacerdote tanto representava como clamava a Deus em favor do povo. Então pais são sacerdotes quando eles agem assim, quando eles se colocam entre Deus e os seus filhos. Vamos ler Hebreus capítulo 10, e eu quero tentar demonstrar para vocês, em algumas passagens, o que nós estamos querendo dizer, quando afirmamos que os pais precisam se colocar de joelhos entre Deus e os seus filhos. Então eu estou lendo aqui Hebreus capítulo 10, versículo 19, é uma passagem bem conhecida, que mostra a descontinuidade do sacerdócio do Antigo Testamento para os sacerdotes da era da igreja. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 19, declara o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Só esse versículo aqui já daria uma pregação. Em linhas gerais, ele está dizendo: nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso ao trono de Deus. E vocês lembram que no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele entrava apenas uma vez ao ano, cercado de sangue de animais. O autor de Hebreus está dizendo: nós, sacerdotes do Novo Testamento, nós não acessamos o trono, o Santo dos Santos, apenas uma vez por ano. Todo momento nós acessamos. Nós entramos não através de sangue de animais, nós entramos através do sangue do próprio Cristo. E ele diz que nós acessamos o trono de Deus com
intrepidez. A palavra intrepidez aqui significa coragem. E ele está estabelecendo uma comparação entre o sentimento do povo de Deus hoje e o sentimento do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Vocês acham que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, vocês acham que eles entravam com coragem? Vocês acham que eles entravam com ousadia? Não. Eles entravam com medo. Eles tinham sinos amarrados na roupa. Eles tinham uma corda que ficava amarrada no pé do lado de fora. Eles sabiam que eles poderiam ser mortos. Que se eles fizessem alguma coisa que ia contra o culto estabelecido por Deus, Deus iria fulminá-los e as pessoas sequer poderiam entrar lá para tirar o corpo morto. Teriam que puxar por aquela corda amarrada no pé. Eles não tinham ousadia. Mas o autor de Hebreus está dizendo, por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus que nos purificou completamente, nós hoje podemos acessar o trono de Deus a qualquer momento e nós chegamos lá com ousadia, nós chegamos com confiança. Mas o nosso ponto, irmãos, é o que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano quando entrava no Santo dos Santos, mesmo com medo? Ele intercedia pelo povo. E aqui é o ponto que eu quero chamar a vocês. Sacerdotes intercedem. Sacerdotes clamam. E, irmãos, interceder é um dos grandes privilégios que nós temos na vida cristã. Nós temos a graça que o Senhor nos deu de interceder tanto por nossa vida, como em favor daquelas pessoas que o Senhor colocou em nosso lugar. E isso entra a questão do porquê Deus te deu filhos. Deus te deu filhos por várias razões, mas uma delas, talvez uma das principais, foi para que você intercedesse por eles. Foi para que você acessasse o santo trono em favor deles. Que você visitasse a presença de Deus para clamar por eles quando eles se pegam incapazes de fazer isso por si mesmos. Nós podemos ver isso no ministério de Moisés. Se você olhar comigo, por favor, Êxodo 32. Veja essa situação, Êxodo capítulo 32. Não se espante com o que eu vou dizer, mas Êxodo 32 é o pior pecado do Antigo Testamento. Pior pecado. Você que já leu o Antigo Testamento sabe que muita coisa horrível aconteceu no meio do povo de Israel. Até reis oferecendo seus filhos em sacrifício a deuses pagãos, isso aconteceu. Mas na base de todos os pecados que Israel cometeu está esse pecado aqui. É como se esse pecado tivesse criado o caráter onde iria florescer os outros pecados. É como se esse pecado tivesse destravado, aberto as portas do coração do povo de Israel para que todos os outros pecados do Antigo Testamento que lemos e ficamos horrorizados acontecessem. Foi o caso do bezerro de ouro. Foi quando eles traíram Deus no dia em que o Senhor estava casando com eles. Quem já me ouviu, já falei muitas vezes que isso aqui é como se fosse adultério na lua de mel. Deus casando com Israel. E Israel se prostituindo com os outros deuses. E isso formou um caráter terrível. E uma pessoa, irmãos, que tem um papel primordial no dia do pior pecado de Israel, foi o Moisés, o profeta. No capítulo 32, versículo 11, é dito assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. É incrível a ousadia desse homem, não é? É incrível. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente.
Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Vocês sabem qual era o mal que Deus ia fazer ao povo, não sabem? Deus diz: Moisés, eu vou matar todo mundo, e de você eu vou começar um povo novo. E Moisés naquele momento se coloca entre Deus e o povo, quase que estendendo as suas mãos, dizendo: Senhor, não faz isso, Senhor. O Senhor não pode fazer isso. Se o Senhor fizer isso, os egípcios vão zombar de ti. Vão te dizer que o Senhor não é um Deus poderoso o suficiente para ter garantido que esse povo lhe obedecesse. Se o Senhor fizer isso, as promessas que o Senhor fez, jurando por ti mesmo aos patriarcas, elas também vão cair por fora. Senhor, volta atrás. E o texto diz que Deus voltou atrás. Irmãos, da mesma forma que Moisés exercia seu sacerdócio intercedendo pelos filhos de Deus, nós, como sacerdotes de Deus, temos de suplicar que Deus cesse a sua ira contra os pecados dos nossos filhos. Esse é o ponto que eu quero trazer. É assim que a gente exerce o nosso sacerdócio. É você reconhecer que seus filhos pecam contra Deus, que seus filhos podem estar atraindo a indignação divina contra eles próprios, e você se coloca entre eles e Deus, dizendo: Senhor, Senhor, cessa, Senhor, tem misericórdia. Do mesmo jeito, irmãos, que Moisés exercia o seu sacerdócio, intercedendo, clamando desesperadamente, nós também devemos confiar que Deus planeja salvar os nossos filhos por meio da nossa intercessão, às vezes até desesperada. Então nós devemos fazer isso, e nós devemos crer que Deus deseja que nós façamos isso. Nós devemos acreditar que Deus anseia em ouvir as nossas petições, para que por meio delas o Senhor cesse a sua ira contra os nossos filhos. Algumas vezes vocês vão concordar comigo, nós que somos pais, somos quase que levados à beira da exaustão por causa da desobediência obstinada dos nossos filhos. E nessa hora nós temos diversas reações. Nós temos raiva, rancor, às vezes até explosão de ira. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas, queremos a todo custo endurecer com os nossos filhos. Lembre-se que Moisés teve que lidar com filhos irreverentes, murmuradores, desobedientes durante 40 anos. Esse incidente aqui do bezerro de ouro, como eu disse, foi o pior de todos, mas não foi o último, você sabe disso. Moisés, meus irmãos, ele nunca foi consumido pela raiva. Ele clamou pela misericórdia de Deus. Então esse é o nosso papel. Quando foi a última vez que você, de coração quebrantado, intercedeu para os seus filhos dessa maneira? Quando foi a última vez que você olhou para a sua indignação de pai, de mãe, dizendo: Senhor, se eu já estou tão irritado, se eu já estou tão indignado com isso que meu filho, que minha filha fez, imagine como é que o Senhor está. Imagino a tamanha indignação que o Senhor carrega agora diante e contra o meu próprio filho. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos simplesmente ser tomados por ira. Nós não podemos nos permitir simplesmente ser movidos por raiva. Nós temos que colocar esses pecados em perspectiva. Nós temos que entender que, por um lado, esses pecados nos atingem como pai, mas no final das contas são pecados cometidos contra o Senhor. Então, no mesmo ponto em que a gente disciplina os nossos filhos, que nós conversamos com eles, que às vezes até castigamos os nossos filhos, ao mesmo tempo nós estamos de joelhos, entre eles o Senhor. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Às vezes os nossos filhos não vão se dar conta da malignidade das suas ações. Às vezes eles vão estar quase como cegos, sem perceber que eles estão ferindo profundamente o caráter e a santidade de Deus. E é nessas horas que os pais precisam se levantar como sacerdotes. No capítulo 32, versículo 32, veja que Moisés se coloca nessa posição.
dizendo o seguinte: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Aqui está o ofício sacerdotal na sua plenitude. Eu troco a minha alma. Se possível fosse, eu daria a minha salvação. Eu daria a minha vida eterna. Aqui é o clamor de uma pessoa desesperada pela alma de outras pessoas. Quando foi que você orou assim? Quando foi que você se quebrantou na presença de Deus dessa maneira? Quando foi que você encarou as coisas ruins que às vezes seus filhos fazem como sendo sobretudo um pecado contra Deus, um pecado terrível contra Deus, que muito mais do que a sua indignação, eles às vezes sem perceber estão atraindo a indignação de Deus para eles mesmos? E quando foi que você colocou os seus joelhos dizendo: Senhor, salva, Senhor, me dá a alma desse filho, me dá a alma dessa filha, se possível for, Senhor, risca-me do teu livro, mas me dá a salvação dessa pessoa. É nesse sentido que nós estamos falando que os pais devem agir como sacerdotes. Nós nos colocamos entre a justiça de Deus, entre a indignação de Deus, clamando para que o Senhor dê misericórdia a eles. Esse é o nosso ofício de sacerdote. Em segundo lugar, como é que nós podemos servir como sacerdotes para os nossos filhos? Nós podemos servir como sacerdotes ensinando-os a obedecer ao Senhor. Eu disse para os irmãos que essa era a principal tarefa do sacerdote do Antigo Testamento. Quando tudo estava andando bem, o sacerdote regularmente no dia de sábado, ele abria a lei de Deus e ele então explicava a lei de Deus e trazia o ensino do Senhor. Então eles estavam ali constantemente mostrando que o caminho do Senhor traz vida, andar contra o Senhor produz morte. Eles falavam do caráter de Deus, eles contavam as histórias dos patriarcas que nós contamos hoje também para os nossos filhos, a história dos reis, dos profetas, e eles aplicavam a sabedoria embutida nessas histórias para forjar nos filhos de Deus um caráter obediente. Então eles aprendiam tanto através dos maus exemplos, como também por meio dos bons exemplos, a esse compromisso de obediência com o Senhor. Mas no caso dos pais, havia um plus que deveria existir nessa relação de ensinar. Então veja em Deuteronômio capítulo 6, essa é uma passagem chave do Antigo Testamento a respeito desse tema. Deuteronômio capítulo 6. No versículo 4, nós poderíamos dizer que no versículo 4, nós temos, no versículo 4 e no 5, nós temos o fundamento de uma família saudável. Uma família saudável, irmãos, começa com isso que nós temos no verso 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, essa é a estrutura de uma família saudável. Há pais que reconhecem o Deus da Escritura como sendo o único Senhor. Quando ele fala que ele é o único Senhor, o autor está destacando duas coisas. Primeiro é que não existem deuses. Os deuses são invenções humanas. Mas a segunda ideia é a de que Deus governa a minha vida. Então esse é o fundamento. Você sabe que Deus existe e você experimenta uma relação com Deus na qual você está obedecendo. Ele é o Senhor da sua história. Então esse é o fundamento de uma família saudável. Nós temos pais que conhecem o Senhor. Nós temos pais que se submetem ao senhorio de Deus. Nós temos pais que ilustram a obediência a Deus para os seus filhos através do próprio compromisso que eles têm com o Senhor de fazer a vontade dele todos os dias. Ele continua, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso também está na estrutura. Você obedece, você o tem como Senhor e único, mas você o ama. Você o ama, isto é, essa obediência a Deus, ela não é uma obediência
cansativa, ela não é enfadonha, ela não é como aquela relação do escravo rebelde e do senhor mau, aquela relação de hostilidade. Não é assim. É um serviço de amor, é um serviço de doação. O seu coração ferve por Jesus, você o ama. Sabe uma das marcas de alguém convertido? Sabe qual é? Amar a Jesus. Não é simples isso? É uma coisa palpável. Você se vê como pecador, você sabe que tem muita coisa na sua vida que precisa mudar, mas você sabe e sente no seu coração que você ama a Jesus Cristo. Amar a Jesus Cristo é sinal de nova vida. Então veja, irmãos, o que foi colocado no fundamento de uma família saudável. Nós temos pais que conhecem a Deus. Nós temos pais que possuem uma relação de afetos com o Senhor verdadeiro. Eles não só obedecem como se fosse um peso, como muitas vezes os ídolos causam nas pessoas. Não, eles fazem isso por amor, eles fervem. Então os filhos sabem disso, os filhos veem isso. Aí depois entra a missão. Olha a missão aí, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, qual é a missão, de acordo aqui com Deus, falando através de Moisés? A missão é fazer cada ocasião da vida um momento de instrução. É essa a ideia de inculcar. Inculcar que é pregar. Prego e cola. Batendo, até que aquilo se tornou parte. Se tornou algo constituinte daquela criança. Então, meus irmãos, pais que ensinam. O autor está falando, pais que ensinam através do exemplo. Pais que ensinam através das suas palavras. Pais que têm uma relação verdadeira com Deus, uma relação de obediência amorosa, mas ao mesmo tempo, pais que estão dedicados a entender que mesmo eles amando o Senhor, dando bom exemplo, não é suficiente. Eles têm que inculcar a verdade na cabeça dos seus filhos. Eles precisam aproveitar todas as ocasiões para ensinar o seu filho a amar ao Senhor. Então, esse é o nosso sacerdócio. Conhecer e amar ao Senhor. Exemplificar esse conhecimento e obediência para os nossos filhos. E inculcar até garantir que eles estejam andando pelo mesmo caminho. Mais adiante, se você conhece bem esse livro aqui, Moisés vai dizer que se os pais fizessem isso, a próxima geração continuaria servindo e amando ao Senhor. Só que, o que acontece na história bíblica? Capítulo 6, versículo 20, veja aí, no mesmo livro ainda, ele fala assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá com uma poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a dar a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para guardar em vida como tem feito hoje. Será por nós justiça, quando tivermos o cuidado de cumprir todos os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, vocês percebem, o Moisés está antecipando aqui aquelas perguntas difíceis que às vezes os filhos fazem para os pais. Por que nós somos assim? Por que a nossa família é assim? Porque na família do meu amigo, eles não vão para a igreja no domingo, ao invés disso eles vão para o shopping, eles vão para os clubes. Por que nós fazemos isso? Moisés está antecipando essas questões. E aí o que o pai e a mãe deveriam responder? O pai e a mãe deveriam voltar para a redenção do povo. Deveria voltar para os acontecimentos do Êxodo. Contar que eles eram escravos, que eles estavam oprimidos e perdidos,
e que Deus os resgatou. E esse Deus que os resgatou entrou em um relacionamento com eles. Esse Deus que os resgatou e entrou num relacionamento com ele, deu leis, dizendo: sigam as minhas leis e vocês vão ficar bem. Vocês estão vendo que aqui está toda a composição do nosso sacerdócio? Então, seu filho chegou lá perguntando por que nós somos assim, porque a nossa família é assim, porque nós não fazemos essas coisas, porque nós não agimos, nos comportamos como as outras famílias. Para onde nós vamos voltar? Nós vamos voltar para a redenção. Nós éramos perdidos, nós estávamos sem Deus, sem vida, nós estávamos condenados à exclusão eterna da ira de Deus, mas o Senhor enviou Jesus Cristo, Ele pagou o nosso pecado, Ele carregou toda a nossa iniquidade, Ele nos deu vida, e esse Jesus Cristo agora vive em nós, pelo Espírito Santo, e Ele nos deu testemunhos, leis, mandamentos, e Ele não fez isso porque Ele quer nos punir, porque Ele quer fazer a nossa vida ser uma vida difícil. Ele fez isso para o nosso bem, Ele fez isso para nos proteger de nós mesmos. Aqui, irmãos, está a essência do sacerdócio do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Na história bíblica, vocês sabem disso, quando nós chegamos no livro de Juízes, uma das primeiras frases que lá aparece é assim: e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Triste isso. E aí você lê o livro de Juízes, você vê aquela bagunça social, espiritual. Paganismo, invasão de inimigos. Tantas coisas ruins aconteceram ali naquele livro. Estupros, coisas terríveis ocorrem no livro de Juízes. Então, isso mostra que esses pais que foram exortados, essa geração que estava entrando na terra prometida, eles não fizeram isso que foi dito a eles. E se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então considere isso na sua casa, considere isso com relação aos seus filhos, considere isso com respeito aos seus netos. Como é que você se sentiria vendo seus filhos, seus netos, pagãos, perdidos, imorais, desonestos, ímpios, terríveis, pessoas maléficas, que vivem em brigas e oposições uns contra os outros e ao mesmo tempo com os punhos levantados contra o céu? Nós, irmãos, temos uma tarefa fundamental. Nós não podemos falhar nessa tarefa. Essa tarefa, ela é urgente, ela é fundamental. O livro de Juízes está nas Escrituras por várias razões, mas uma das principais é para mostrar o que acontece quando os pais são omissos, quando os pais deixam de exercer o sacerdócio dentro de casa. Então, olhando para passagens como essa, você precisa ter uma santa determinação no seu coração. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero me relacionar com Deus, eu quero obedecê-lo verdadeiramente, e eu quero obedecê-lo não de uma forma pesada, eu quero cultivar uma relação de amor com o Senhor. Eu quero constantemente voltar àquele ato salvador que foi realizado na cruz e pregar aquilo em mim até que isso se torne parte do meu ser, que o Evangelho brote de mim em todos os momentos. E eu quero fazer isso com os meus filhos. Eu quero ensinar meus filhos a amar o Senhor. Eu quero que eles vejam que eles precisam amar mais a Deus do que a mim. E através dessa resolução de vida, é que o seu filho, a sua filha vai ouvir a voz do Espírito Santo chamando para o Evangelho. É através dessa palavra que eles vão aprender a amar e obedecer a Deus. Então, irmãos, a nossa omissão pode custar caro. A nossa omissão pode ser a perdição da nossa família. Essa sua falta de compromisso com Deus, essa sua vida de oração tímida, essa obediência fraca, esse adiar de compromisso com o Senhor, isso está formando caráter nos seus filhos. Eles estão vendo isso. Então você precisa corrigir isso urgentemente. É necessário você se comprometer com o Senhor. Você precisa ensinar a obediência aos seus filhos, aprendendo você mesmo a obedecer, usando todas as oportunidades para ministrar o coração dos seus filhos. Faça isso e a sua família vai ser feliz. Em terceiro lugar,
E por último, como nós podemos ser sacerdotes para os nossos filhos? Nós podemos ser sacerdotes para os nossos filhos, tornando-nos meios de graça para os nossos filhos. Irmãos, essa era uma outra função do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote, ele mediava a graça. O sacerdote era um instrumento por meio do qual Deus declarava o seu perdão aos seus filhos. O sacerdote, ele tinha como missão ministrar, consolar o coração do povo para que eles tivessem a paz de que Deus aceitou o sacrifício feito e de que agora entre eles e Deus estava tudo bem. Mas como eu disse, irmãos, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento anulou todos esses sacrifícios. Mas, mesmo assim, nós ainda podemos ser instrumentos de graça para os nossos filhos. Eu quero voltar a um texto que eu preguei semana passada, mas é o texto que melhor representa o que eu estou tentando dizer. Tiago capítulo 5, vá comigo lá, por favor. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, verso 16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Eu falei para os irmãos mais ou menos a imagem que está por detrás desse versículo semana passada. Eu tentei pintar para vocês um quadro de uma pessoa que foi enredada pelo pecado de uma maneira tão profunda e escravizante, que ela não consegue mais orar, ela não consegue mais chegar à presença de Deus para pedir socorro. E nessa hora aparecem pessoas, que aqui no texto é chamado, essas pessoas singularmente são chamadas de justo. Então essa pessoa pede ajuda, e um justo ora, e esse justo conduz essa pessoa ao trono de graça. E ali a pessoa encontra o perdão dos seus pecados e a restauração para uma nova vida. Então esse justo, nesse momento, foi um canal, foi um veículo por meio do qual a graça de Deus chegou para essa pessoa que não conseguia se levantar do seu pecado. Então, irmãos, esse é o nosso trabalho. Nós temos o trabalho de ministrar a graça aos nossos filhos. Eu acho que nós pais cometemos um erro, às vezes, de pensar que a obediência é o primeiro objetivo da criação dos filhos. Ele é importante, mas ele não é primeiro. O mais importante é a graça. A graça vem antes da obediência. Aliás, a gente até poderia dizer assim, que a graça capacita para obedecer. Então vamos ler Romanos 1:5, só para deixar esse ponto bastante claro, com devido embasamento bíblico. Romanos capítulo 1, versículo 5. Enquanto lemos Romanos 1:5, veja aí o que vem primeiro, se é a graça ou se é a obediência. Romanos 1:5 é dito assim, falando de Jesus Cristo, ele fala: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, o que é que vem primeiro? A graça ou a obediência? A graça. A graça vem primeiro. Então, Paulo diz, nós recebemos graça. E agora que recebemos graça, nós podemos ministrar a obediência. Então, irmãos, aqui nós podemos colocar a obediência no seu devido lugar. A obediência dos nossos filhos que vai glorificar a Deus é aquela obediência que vem a partir da graça, que floresceu no terreno da graça. O que eu estou tentando dizer com esse comentário é que você pode ter um filho obediente, mas ele pode ser um perdido. Você pode ter um filho extremamente ético, correto, mas que ele não conhece o Senhor. Então a graça vem primeiro.
Então, quando a graça vem primeiro, qual vai ser a nossa ocupação? A nossa ocupação vai ser essa. Antes do meu filho me obedecer, eu quero que ele obedeça a Deus. Eu quero que o meu filho seja mais filho de Deus do que meu próprio filho. Então, se você quer obediência pela graça, você está comunicando a seguinte ideia, que você não quer apenas filhos que obedeçam, você deseja que seus filhos sejam santos. Isso faz, meus irmãos, toda a diferença. Então, esse é o nosso papel como sacerdote. Não é apenas trazer filhos obedientes para esse mundo, mas que essa obediência seja um resultado da vida de santificação deles. Nós temos que mostrar a graça, nós temos que falar da graça, nós temos que ministrar a graça para eles. Eles precisam ouvir da graça quando eles estão bem, quando eles estão fazendo as coisas corretas. Eles precisam ouvir também a respeito da graça quando eles pecam, quando eles fazem coisas erradas. Isso foi um professor meu do seminário que me contou uma vez. Ele disse que aquele momento pós-disciplina, ele falava que era uma das ocasiões mais maravilhosas para ele falar da graça de Deus para o filho dele. Então o filho dele tinha acabado de obedecer, estava lá tinha sido disciplinado, estava quebrantado, às vezes estava meio emburrado, e ele chegava para o filho e dizia: sabe por que você faz coisa errada? Sabe por que às vezes é tão difícil para você obedecer aquilo que eu peço para você? É porque você peca contra Deus, você é pecador, você precisa de perdão de Deus. E ele ali ministrava a graça de Deus, trazendo conforto para o seu filho, mostrando para ele o caminho que ele poderia superar as suas próprias debilidades, ter uma vida santa diante de Deus, comprometido com o Senhor. Então, meus irmãos, esse é o nosso trabalho, sermos instrumentos por meio do qual Deus derrama a sua graça na vida dos filhos. Então, meus irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que você se comprometa a ser um sacerdote na sua casa, assumindo esse ofício, colocando-se de joelhos entre seus filhos e Deus, ensinando a obediência a eles, sendo meio de graça. Eu espero também que você se arrependa da sua lentidão, do seu desleixo, dessa procrastinação de ficar sempre adiando para o dia de amanhã. E quero concluir me dirigindo às mães que criam seus filhos sozinhas, às avós que muitas vezes precisam criar netos como se fossem seus próprios filhos. Eu queria dizer a vocês que vocês podem sim criar filhos para a glória de Deus, que vocês podem ser instrumentos, mesmo estando dentro de uma configuração familiar que não é aquela ideal estabelecida por Deus no princípio, mesmo você se sentindo sozinha, mesmo você se sentindo incapaz, mesmo você sentindo que precisava de alguém para compor alguns recursos que você de repente não tenha, você pode criar filhos para a glória de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, medite nessa passagem, Paulo elogiando Timóteo, dizendo: Timóteo, você tem fé, e essa fé você aprendeu com a sua mãe, você aprendeu com a sua avó. Então Timóteo não tinha um pai convertido, mas tudo que ele aprendeu do Evangelho. A Bíblia fala que quando Paulo chegou e conheceu Timóteo, ele já era um jovem pronto, ele era um diamante que só precisava de uma pequena lapidação. E Paulo diz: você se tornou esse tipo de homem por causa da sua mãe, por causa da sua avó. Então é possível sim você criar filhos para a glória de Deus, é possível você ser instrumento de bênção, é possível você marcar tão profundamente o coração do seu filho, da sua filha, que vai produzir um legado para toda a vida de profundo temor a Deus e comprometimento com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, que sejamos sacerdotes na nossa própria casa para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem planos para os nossos filhos, que o desejo do Senhor é formar uma geração de pessoas que te amam. Nós agradecemos pelos filhos que recebemos. Nós sabemos que os nossos filhos são muito melhores do que aquilo que nós merecíamos. E nós te louvamos porque o Senhor nos deu.
E hoje, Pai, nós chegamos diante do trono da Tua graça, diante da Tua presença, para clamar por capacitação espiritual. Nós somos fracos, nós muitas vezes adiamos, nós somos pecadores, mas o Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor tem em si mesmo todo o recurso que nos falta. Então hoje, Senhor, venha a nós, nos abençoe, fale conosco, nos instrua, cativa o nosso coração com o Teu amor e seremos cativados por Ti para sempre. Ajude-nos, Senhor, a sermos pais comprometidos com a obediência, com amor a Ti. Ajude-nos a usar todos os momentos para falar para os nossos filhos a respeito dos feitos do Senhor, a constantemente recordar-lhes a respeito do grande ato salvador do Senhor no Novo Testamento, a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse seja o tema das nossas conversas, que esse seja o fundamento da nossa casa. Senhor, salva os nossos filhos, salva os netos. Nós não queremos, Senhor, apenas filhos bem comportados, nós queremos filhos regenerados. Nós queremos filhos que sejam mais filhos do Senhor do que nossos filhos. Nós queremos filhos que amem muito mais a Ti do que a nós, como pais e avós. Ajude-nos, Senhor. Salva. Eu oro por aquelas mães e pais que hoje chegaram aqui angustiados com a sorte dos filhos, que têm filhos desviados, filhos distantes do Senhor, filhos que não estão comprometidos contigo, que estão em rebelião. Senhor, salva. Tu és todo poderoso, o Senhor tem todo o poder de ir lá e trazer essas pessoas para o reino do seu amor, perdoando-lhes os pecados e fazendo-lhes novas pessoas. Ao mesmo tempo, Senhor, concede para esses pais um espírito de intercessão, que a semelhança de Moisés, eles não saiam da Tua presença até que o Senhor perdoe o pecado de seus filhos. Ajude-nos, Senhor, a nós que temos filhos pequenos, a ensinar-lhes, a dar exemplo, a construir uma família na qual o Senhor é fundamento. Ajude nós que temos filhos adolescentes, para que nós continuemos nesse processo, forjando neles a masculinidade e a feminilidade bíblica. Nós que temos filhos adultos, para que eles formem famílias no Senhor, para que eles sejam pessoas santas nesse mundo, que impactem essa geração como luzeiros nesse mundo sem referência. Aqueles que têm netos, que eles tenham a graça de contribuir para a formação desses netos, assim como o Senhor, a avó de Timóteo contribuiu. E por fim, Senhor, eu oro por aqueles que estão sozinhos, pelas mães e pais que não têm cônjuge ao lado, para criar filhos. Capacita, Senhor, dá a porção dobrada da Tua graça, abençoando, para que mesmo com essas limitações não falte nada. Abençoa, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.